Então, irmãos, vamos ir avançando. Queria convidar a todos para irmos à palavra, ao livro de Miqueias. Miqueias, estão a ouvir uns irmãos, se calhar estão desorientados onde é que é. Mais fácil irem em Mateus e começarem a ir para trás. Vai ficar bem mais fácil. Mateus e começam a ir para trás. E vão chegar a Miqueias. E vamos ler capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Vamos ler a porção do versículo 1 ao versículo 7. Miqueias 7, do 1 ao 7. Está ali perto de Mateus, para quem ainda está ali a chegar. A palavra do Senhor diz: Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindímia, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confies no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Nós temos então esta passagem num dos profetas menores chamado Miqueias. O profeta Miqueias realizou o seu ministério durante o reinado de Jotão, Acaz e Ezequias. Está ali no versículo 1 do capítulo 1. E mais ou menos o seu ministério esteve ali nos séculos 8 e século 7 antes de Cristo. Um tempo bastante difícil para Israel, tanto como o reino do norte, como Judá, como o reino do sul. Porque é durante esse período que Deus decide que vai destruir as respectivas capitais, ou seja, Samaria e Jerusalém. É quando começa um movimento de profetas muito ativo, como Isaías e Amós, que em teoria são contemporâneos de Miqueias, não é? Nós não temos totalmente certeza se conheceram ou não, é muito provável que sim. E na altura de Miqueias, quando ele escreve, pronuncia estas profecias e escreve aqui o livro, uma porção do que ele ensinou, né? Normalmente não é tudo o que eles falaram. Nós encontramos neste livro um dos pecados que está a destruir a nação de Judá. E é o pecado de amor ao dinheiro. Estas profecias que estão aqui escritas no livro de Miqueias vão em contra o povo de Israel, né, o povo de Judá, que estava a amar o dinheiro, a amar o luxo, a amar o poder. E tinham estas pessoas uma sensação de impunidade. Ou seja,
tenho muito poder, muito dinheiro, posso fazer o que eu quero. Então, nesse sentido, tornou-se uma sociedade muito injusta, onde os pobres cada vez eram mais oprimidos e onde alguns ricos, não é, claramente aqui o rico mau, não é, estavam a sentir-se cada vez mais impunes. E por causa disso, o livro de Miqueias é um excelente livro que trata sobre o problema que vai acompanhar a humanidade até a volta de Cristo, que é a injustiça social. Quem gosta muito desta área social, recomendo-me fazer um bom estudo do livro de Miqueias, que tem muitos ensinamentos. Então, irmãos, eu gostaria que nós podermos ver essa porção que nós vemos, que às vezes pode ser um pouco confusa, a hora está avançada, mas nós juntos conseguimos entender o que o profeta está querendo ensinar para os nossos amigos. O profeta começa dizendo esta frase: ai de mim, porque estou feito com as colheitas de frutos do verão, como os rabiscos da vidinha. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Essa linguagem que o apóstolo, que o profeta utiliza, está relacionado ao cultivo, não é? Os profetas, poucas vezes temos que interpretá-los literalmente, são mesmo poucas vezes. O profeta Miqueias, ele não tem fome, ele não está com vontade de comer uvas, ele não está com essa vontade, ele está aqui a utilizar uma metáfora. O que acontece aqui, ele diz o seguinte: disse que eu estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não é uma passagem fácil de traduzir até de interpretar. O que está aqui a acontecer é o seguinte: no final ele diz que a minha alma deseja. Quando Miqueias está a profetizar, ele tenta encontrar na sociedade de Judá alguma pessoa, algum líder, um príncipe, um chefe do exército, um profeta, um sacerdote, que ele fala isso nos capítulos anteriores. Alguma pessoa exemplar na sociedade, e ele encontra-se extremamente desiludido. E a metáfora que ele utiliza aqui é o tempo da colheita das uvas, porque no verão, quando se colheitam as uvas, teoricamente deveria haver uva em abundância, mas não havia. E ele diz que é como os rabiscos da vindima. Ele tentou, e aqui metaforicamente diz que foi aos rabiscos da vindima. Era um costume que quando se cortava as uvas, às vezes ficasse uma uva ali no chão. Ali algumas uvas perdidas. As pessoas, na lei do Senhor é contemplado isto, mas pobres podiam ir depois a guardar as uvas num saquinho somente para consumo pessoal. Isto podia ser com uvas, com qualquer outra fruta. Então, aqui o Miqueias está a dizer que nem existiam poucas pessoas. Peço perdão. Era uma alarma de uma lembrança para falar com uma irmã sobre um assunto, depois no final falo. Então, no final, ele está aqui a dizer que buscou no verão, buscou nas vindímias, nos rabiscos, no que fica ali no chão, e diz: não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, ou seja, fiquei com fome. E ali ele interpreta que a minha alma deseja. Ele está à procura de alguém onde ele se possa ancorar, refugiar, e não encontrou. Quando nós agora damos um salto para hoje em dia para nós devemos acreditar, irmãos, que isto não mudou nada. Ou seja, quando nós vamos à sociedade, inclusive dentro e fora da igreja, nós vamos buscar alguém ou um propósito de vida, vamos buscar algo que satisfaça a nossa alma neste mundo. E se buscarmos bem da perspectiva divina, nós não vamos a encontrar. Vamos ficar com uma alma não é sedentária, uma alma com sede. Sedenta, obrigado. Com uma alma sedenta, é o que aqui o profeta Miqueias está a dizer. E a partir dali, irmãos, ele começa a colocar várias passagens, vários versículos que nos mostram onde ele foi buscar. Diz versículo 2 ao versículo 3, diz: já apareceu da terra o homem piedoso,
e não há entre os homens que seja justo. E o versículo 2 até o início do 3, ele utiliza a linguagem de caça, não é? Todos armaram ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal. Não encontrou um que seja bom, e depois vai de uma perspectiva negativa, e não é que sejam somente que careçam de bondade, é que planejam e fazem maldade. Ele diz ali com as suas mãos, é uma linguagem que era utilizada quando alguém fazia alguma coisa de barro, alguma coisa de trabalho manual. Ou seja, aquilo era muito bem pensado e fazia mal. Esta sociedade, irmãos, mais uma vez, representa a humanidade inteira. Paulo, inclusive, cita em Carta aos Romanos o versículo 2 de Miqueias. Depois, então, Miqueias vai ver os líderes, a liderança civil. Diz o príncipe, o juiz e o grande. Diz o príncipe demanda, ou seja, exige, ele quer que as coisas sejam feitas. O juiz julga pela sua recompensa e o grande fala da corrupção da sua alma. Não é? Ou seja, teoricamente os líderes civis da sociedade que deveriam ser exemplares, deveriam ser uma espécie de esperança para Miqueias, fracassaram totalmente. E ele depois acaba utilizando também linguagem de campo. O melhor deles é como um espinho e o mais reto é pior do que a sebe de espinhos, que é vários espinhos juntos a proteger alguma propriedade privada que era realizada. Irmãos, hoje em dia, será que isto é diferente? Será que nós podemos colocar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso ânimo em líderes civis? Né? Eu acho que, irmãos, isto não mudou muito. Né? Portugal, é verdade que é um país em muitas áreas bastante próspero. Né? Ele tem, no índice de transparência internacional contra a corrupção, 60 pontos de 100, né? Aproximadamente. Não está tão mal. Né? Tem 12 de 20 na equivalência aqui de Portugal. Né? Tem 12 de 20, não está tão mal. Né? Então, nesse sentido, acreditemos ou não, irmãos, os políticos que nos governam, nas câmaras municipais, no Parlamento e demais ministérios do Estado, que existe ali muita corrupção. E isto é transversal, acredito eu, a todos os partidos. Uns poderão ser mais, outros menos, pois ali será uma conversa para termos no café. Mas existe. E o que Miqueias nos quer dizer é isso. Não coloquem a vossa confiança. Não tentem satisfazer a vossa tristeza, o desânimo, ouvindo um político, um juiz ou um líder da sociedade. Porque vão ficar com fome. É isso que ele está a dizer. O melhor deles, no melhor caso, é um espinho. Depois, ele, na parte final do versículo 4, ele faz uma espécie de parênteses, não é? Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a tua confusão. Fala aos líderes políticos que o Senhor tinha terminado, versículos atrás, a visita através da destruição de Jerusalém. Nesse sentido, os políticos tinham que humilhar-se. Mas Miqueias continua agora e vai falar agora de 3 pessoas. Versículo 5. O amigo, o guia e a que repousa no seio. Não creias no amigo, nem confies no vosso guia, e daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Então, se os líderes da sociedade, né, os líderes políticos que estão ao mando da nação, não me enchem, se calhar, diz Miqueias, vou buscar essa satisfação da minha alma nas pessoas que são mais allegadas a mim. Meus amigos, os meus guias, provavelmente pessoas que me orientam nesta vida, poderá ser algum familiar, algum amigo da faculdade, algum colega de trabalho que serve ali uma espécie de orientação de como eu deveria ser, e daquela que repousa no teu seio, entenda-se aqui o teu cônjuge.
Então reparem onde leva Miqueias isto. Ele está a dizer, irmãos, que os nossos amigos, por muito bons que eles sejam, eles não conseguem satisfazer a nossa alma. Aquelas pessoas que consideramos minimamente exemplares, que são guias, não conseguem. E, para a tristeza, se calhar de muitos, os nossos cônjuges não vão conseguir satisfazer o nosso coração. Às vezes nós podemos idolatrar um cônjuge e muitas vezes é o contrário. Muitas vezes na sociedade as mágoas mais duras que uma pessoa recebe é através do seu cônjuge, seja homem, seja mulher. E as pessoas às vezes querem mesmo, buscam a felicidade, né, através do casamento. E acham que é ali que está o significado da vida, né, acham que é ali que vão finalmente sentir-se pessoas realizadas, através de um bom cônjuge. E Miqueias diz, olha, nem nisso confies, não vale a pena. Então, para os que estamos casados, nunca pensarmos que o nosso cônjuge vai nos satisfazer. Para aqueles que querem casar, não pensem também isso. Jamais um cônjuge vai conseguir preencher o vazio do vosso coração. Se não vão tornar-se exigentes ao outro para que vos faça felizes, o que acabará mais cedo ou mais tarde por um divórcio ou por uma relação triste. E depois, Miqueias vai tocar uma área ainda mais sensível. Versículo 6. Porque o filho despreza ao pai. A filha se levanta contra sua mãe. A nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Então, os líderes políticos não o conseguiram. Vamos ir buscar aos mais allegados. Também não deu certo. Então, claramente, os meus filhos vão fazer feliz, não é? É aí que está a felicidade de ser um pai, de ser uma mãe. Criar uma criança e vê-la crescer e fazer-me feliz através dela. E ele começa a falar isso. Diz que os filhos desprezam os pais, as filhas se levantam contra a mãe e aqueles membros da família que são acrescentados através dos filhos, como que serão os genros ou noras, diz que se levantam contra as sogras. Aqui é uma representação em geral, né? Os sogros, né? Em geral. Então, os filhos que eu sendo pai, né, posso entender aqui o quanto mexe no meu coração este versículo, porque às vezes queremos e podemos buscar a felicidade do nosso filho e querer que ele nos faça feliz, não é? Para os que somos pais poderão entender esta tentação. E às vezes, por causa de querermos encher, não é, a nossa coração deles, não é? Evitamos, não é, educá-los corretamente. Porque quando a gente educa corretamente a um filho, às vezes a criança diz, eu não gosto de ti. É? Ontem, acho que foi ontem, Samuel disse, tu és feio, pai. E eu disse, tu és o meu filho, também tu és feio. Estávamos brincando. Mas, nesse sentido, irmãos, é que quando nós queremos ser felizes através dos filhos, o que vai acontecer é que não vamos educá-los bem. Porque estamos com medo de que esse sangue, queremos dar tudo o que ele quer ou ela quer, porque é isso que nos faz feliz, saber que temos a aprovação do nosso filho. E qualquer repreensão ou qualquer disciplina, em qualquer forma que seja expressa, biblicamente, não a cumprimos porque temos medo de perder aquela razão da nossa alegria. Então, nesse sentido, irmãos, os nossos filhos não são para nascermos felizes, é para educá-los nos caminhos do Senhor. Não há nenhum versículo que diga que vamos ser felizes porque temos filhos. Quem não teve também não se sinta mal, porque a felicidade não está aí, né? E são os filhos que causam muitas mágoas também nesta vida. Então, se Miqueias fez esta viagem na sociedade, a sociedade em geral, com os líderes políticos, buscou também aqui com os mais allegados,
em versículos anteriores, no capítulos anteriores também fala profetas e sacerdotes, e agora fala dos filhos, das filhas e das noras e genros. Então, onde está a confiança? Onde ele pode satisfazer a sede da sua alma? Essa tristeza, esse desânimo, essa falta de esperança que Miqueias sentia numa sociedade pervertida. E o versículo 7 é exatamente a resposta que quer que nós também entendamos. Diz: eu, porém, tendo feito esta viagem, esta pesquisa, para o Senhor olharei. Um pouco também uma tradução podia ser vigiarei, vigiarei. Esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Essa linguagem que utiliza aqui Miqueias, de olharei, não é simplesmente uma contemplação. Este olharei é na expectativa, era uma linguagem utilizada para um soldado que estava na vigia, à espera que alguém chegasse. Ele dizia: não, olha, vai chegar tal pessoa, tens que estar atento. Estava à espera. Esperarei, depois volta a dizer, no Deus da minha salvação. É uma frase muito comum no livro de Salmos, no livro de Lamentações, no livro de Jó. Passagens que nos mostram pessoas em situações muito complexas, difíceis, que estão à espera de Deus. E ele finalmente diz: o meu Deus me ouvirá. Não é somente ouvir de conhecimento, ele me atenderá. Ele estará atento às minhas orações. Irmãos, nós acreditamos que somente Deus faz o homem feliz, pleno. Acho que é um hino, não é? Hinário que diz somente Deus faz o homem feliz. Pelo menos em espanhol existe, né? Que fala dessa verdade. Então nós estamos aqui para ensinar, por um lado, que não procure a sua felicidade neste mundo. Nenhum dos partidos políticos que agora está a apresentar-se nas candidaturas vai conseguir fazer feliz o seu coração. Nem sabem quem você é. Nenhum líder religioso. Se alguma pessoa aqui professa outra religião, católica, por exemplo, o Papa Francisco não sabe quem é. Não pode fazer feliz uma pessoa que nem sequer o conhece. Pessoas também, pastores, ou que fazem chamar-se apóstolos, não é? Pessoas que seguem a estes homens com um fervor, vão ser desiludidos. Os mais achegados, amemos os mais achegados, e é bom esse ambiente, mas o cerne da nossa felicidade não pode estar ali. A família é uma bênção do Senhor, mas a nossa felicidade não pode estar ali. Devemos desfrutá-la. E vamos às vezes ser magoados, mas não faz mal, porque sabemos que vai acontecer, está escrito. Desfrutamos da família, amamos a família, mas a nossa felicidade, irmãos, que assim como Miqueias pregou, esteja no Senhor. Na altura, ainda Cristo não tinha nascido, nem feito o seu ministério. Hoje, esse Senhor, esse Deus também, para nós tem um significado de Cristo Jesus. Cristo Jesus, em quem de facto faz feliz. Não vai desiludi-lo, vai ouvir as suas orações. É o político por cima de qualquer outro político que está à espera de trazer de uma vez e para sempre o seu reino. E é nele que nós, como igreja, lhe dizemos que somente nele encontrará a felicidade. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo ministério deste grande profeta, que nos traz aqui uma verdade que nós não podemos seguir a ignorar, que neste mundo é impossível encontrar a verdadeira felicidade nas coisas que o homem faz, nas coisas que o homem ensina, na família, nos sistemas políticos, em todas as filosofias que são criadas, nem na saúde, nem no desporto, em nada. Miqueias nos ensina que somente em Ti podemos encontrar plena felicidade. Te agradecemos, Senhor, porque um dia Tu nos chamaste, nos colocaste à frente de um pregador, nos colocaste na nossa mão uma Bíblia e conseguimos desfrutar de Ti e dizer que somos felizes. Numa sociedade que infelizmente cada vez está a dar-te mais as costas,
mas nós somos felizes e também queremos que as pessoas saibam isto, que experimentem a felicidade, que deixem de estar a procurar o amor, que deixem de estar a procurar nos filhos e em qualquer outra realidade uma coisa que nunca vão encontrar, Senhor, que é essa plenitude de gozo em Ti. Te agradecemos, Senhor, por isto, te agradecemos por Cristo Jesus e colocamos o resto da nossa semana nas Tuas mãos. Em nome de Teu Filho. Amém.